Você vai apresentar o seu projeto, você pode até não fazer um diagrama, uma axonométrica, um corte, uma perspectiva, mas eu tenho certeza que você faz uma planta baixa. Fala galera, tudo bem? Aqui é a Giana Rodrigues do Portfolio.arc e hoje a gente vai falar sobre ela, a peça gráfica mais importante, aquilo que a gente sempre faz, que a gente sempre vai fazer na hora de apresentar um projeto, que é uma planta baixa. Eu quis trazer aqui 4 dicas de coisas simples e fáceis que vocês podem fazer para mudar totalmente o nível de apresentação das suas plantas baixas. Então, se liga aí que vai ser massa. A dica número 1 é espessura de linhas. Algo que muita gente não dá muita importância, mas que faz toda a diferença na forma de leitura da planta baixa, né? Porque ela dá uma coisa que é muito legal, que é a hierarquia no desenho. Pensa se você tem 2 plantas, uma com e outra sem espessura de linhas. Qual que você consegue ler mais fácil? Tempo! Bom, então por isso que a espessura de linhas é tão importante. E aí é um momento meio polêmica do vídeo, polêmica. Eu recomendo você não fazer isso no AutoCAD, mas você fazer isso no Illustrator. Porque o AutoCAD ele não tem uma forma tão precisa de configuração de linhas. Quem nunca configurou o CTB bonitinho lá na hora de impressão, viu que não estava tão legal? É porque o AutoCAD realmente não consegue ter essa precisão tão legal. E o Illustrator tem. Então eu acho que é bem interessante você fazer essa configuração lá no Illustrator. E tem uma maneira muito fácil de fazer isso, que deixa a gente importar as layers do AutoCAD para dentro do Illustrator. E aí a gente consegue fazer essa configuração de espessura de linhas a partir das layers, o que facilita muito, porque você não tem que sair selecionando cada linha lá no Illustrator e tal, que aí sim realmente não seria muito viável, né? E para isso você vai salvar o seu arquivo finalizado aí do AutoCAD numa versão antiga. Tem que ser de 2007 para baixo. Eu uso a versão 2004, que é a última que o meu AutoCAD deixa salvar aqui. E aí você não vai importar nem arrastar para dentro do arquivo do Illustrator, você vai escolher a opção abrir. Na hora que você escolhe essa opção, ele vai abrir o seu arquivo com todas as layers que você tinha lá no CAD. Inclusive layer que estava desligada, ele também entende e importa desligada lá para o teu Illustrator. E aí você vai clicar na bolinha que tem ao lado da layer, aquela bolinha que fica ali do lado das layers do Illustrator, para selecionar tudo que tem dentro daquela layer. Então você vai conseguir fazer essa configuração pelas layers. E aí você consegue mudar a espessura de uma vez, a cor, e também dá para mexer na linha. Se você quiser fazer uma projeção, alguma coisa assim, em alguma layer específica, você também consegue mexer na opção de stroke do Illustrator. Então isso facilita muito, você vai conseguir fazer isso assim com um piscar de olhos. A dica número 2 é o velho e bom sólido nas paredes. Não é porque é uma coisa comum que a gente não vai trazer aqui. Se funciona, a gente tem que falar que funciona e que é para fazer mesmo. Agora, você já parou para pensar por que o sólido nas paredes é tão maravilhoso? Porque ele dá a definição dos ambientes, tá? A pessoa bate o olho, ela já consegue meio que entender os limites ali de cada ambiente. Imagina uma planta com e sem isso. Qual que você consegue entender os limites mais fáceis? E sim, isso você pode ser feliz e fazer no AutoCAD. Eu não tenho nada contra o sólido do AutoCAD, ele é maravilhoso, inclusive eu utilizo muitas vezes, mas eu queria mostrar uma outra opção, que é utilizar a ferramenta Live Paint do Illustrator. Com ela você clica na parede que você quer achurar, que ela vai preencher toda aquela parede automaticamente. Então você, para fazer isso aqui no Illustrator, não vai ter que sair fazendo retângulo por retângulo e tal, naquele sofrimento, não. Usa o Live Paint que vai funcionar super bem. A vantagem disso, às vezes eu uso o Live Paint porque, sei lá, eu quero experimentar trocar de cor. E lá no AutoCAD essa parada de cor também é meio chatinha. E aí às vezes eu acabo fazendo, dependendo do que eu vou fazer, eu faço no AutoCAD ou faço aqui com o Live Paint. Então fica aí a opção para vocês. Próxima dica é a que as pessoas costumam fazer menos, é a menos óbvia, mas que eu acho que é super poderosa para melhorar a apresentação da sua planta baixa, que é adicionar sombras. Dica número 3, então, é sombras. E por que isso é muito legal? Porque ela adiciona profundidade na sua imagem. E bom, até aqui a gente trabalhou no Illustrator, né? A gente aproveitou tudo que ele tinha de melhor. A partir daqui eu acho legal trabalhar no Photoshop. Como a gente sempre fica indo de um arquivo para o outro, fazendo ajustes e tal,
para não ficar importando para o Illustrator toda vez, tendo que salvar e importar essa base que a gente acabou de criar, tem algo muito legal que é você conseguir integrar esses dois arquivos, trabalhando com uma forma de XREF, assim. Toda vez que você salvar o Illustrator, ele carrega no Photoshop. Para fazer isso, você vai importar o seu arquivo do Illustrator para o Photoshop, utilizando a opção Place Linked. Assim, toda vez que você salvar o arquivo lá no Illustrator, vai carregar no Photoshop. Então você tranquilamente consegue ficar trabalhando nos dois e fazendo os ajustes que você quiser, super tranquilo, sem precisar ter que ficar salvando, importando e tal e coisa. Então, trabalha dessa maneira aí que vai facilitar demais a vida. E para fazer esse efeito de sombra, depois que você tem o seu arquivo lá no Photoshop, é muito simples. Você vai selecionar Layer com a base do desenho, vai escolher essa opção de Layer de estilo de Layer, que é esse FXzinho que fica embaixo ali do palette de layers, na parte inferior, e vai escolher a opção Drop Shadows. Aí vai abrir um controle, você vai mexendo ali nas opções, e quando ficar satisfeito com o resultado, dá um OK. Agora se liga aí do antes e depois de uma planta com e sem sombra. Já diria o poeta, a imagem fala mais que 1000 palavras, né? Vou nem falar mais nada. A dica número 4 é você dar contraste entre a sua planta e o background, né? Ou seja, o fundo da sua imagem. E isso você pode fazer de várias maneiras. Você pode usar uma cor, uma textura, um padrão, uma imagem do Google Earth, utilizar um brush, enfim. E você também não precisa utilizar só uma dessas opções, tá? Você pode utilizar várias, como foi o caso aqui que eu fiz nessa imagem. Para essa imagem que eu fiz, primeiro eu fiz uma alteração de cor, mas ela foi muito de leve, porque eu queria uma vibe meio monocromática para essa imagem mesmo. Depois eu adicionei um padrão de linhas diagonais brancas. Essa opção ela fica dentro da mesma ferramenta que a gente fez as sombras, que é o FX, que fica nessa parte inferior do palette de layers, que é o Layer Style. Dentro dele tem uma opção que chama Pattern Overlay, e nela eu já tenho algumas texturas configuradas de linhas, pontos e tal, que eu costumo utilizar, e aí eu usei essa linha diagonal. Para ter esses padrões, você precisa configurar no seu Photoshop algumas texturas. Se você não sabe como é que faz isso, coloca aí um hashtag quero pattern, que eu faço um vídeo explicando para vocês como configura isso. E aí depois das linhas diagonais, eu achei que o contraste ainda estava pouco. E aí, para dar uma aumentada, quis dar uma sujada nessa imagem e usei um brush de nuvem. Configurei ali para ele ficar bem orgânico, né, para não perceber esse padrão. Fiz ele numa layer separada. Para finalizar, eu fiz um Drop Shadows manual, porque eu queria mostrar que essa edificação ela é vertical, e aí eu consigo dar essa informação com a quantidade de sombra, né, que projeta no chão, enfim. E eu não tinha como fazer isso com o efeito do Photoshop, porque ele não tem essa informação. Então, eu fiz uma seleção usando o Lasso Tool e preenchi utilizando um brush. E aí, depois, fiz a finalização adicionando algumas informações técnicas, né? Eu coloquei o norte, fiz uma escalinha gráfica e tal. Eu acho isso bem legal para quando você quer deixar a sua imagem mais técnica, né? Recapitulando, as 4 dicas que eu te dei para melhorar a apresentação das suas plantas baixas de maneira super fácil e rápida, né? São alterações muito simples, mas que mudam totalmente a apresentação da sua planta baixa. Primeiro, configurar bem a espessura das linhas do seu desenho, e isso a gente aprendeu a fazer de uma maneira muito fácil, né? Depois, usar o velho e bom Solid nas paredes, ajuda muito a dar a definição dos ambientes. Terceiro, adicionar sombras no seu desenho, que adiciona lá a profundidade, que é muito legal. E por último, dar contraste entre a sua planta e o background, o fundo da imagem. Isso também é muito legal para poder ressaltar mais o desenho da sua planta em relação à peça gráfica de uma maneira geral. Então é isso. Faz essas alterações que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar mais das suas plantas, elas vão prestar mais atenção nesse desenho tão importante que a gente costuma utilizar no dia a dia nas apresentações, porque elas vão estar visualmente interessantes e todo mundo tem mais atenção porque é mais... Como é que eu uso um sinônimo para visualmente interessante? Visualmente interessante. É isso aí. Até a próxima.